Francisco, vamos lá. Você fala de atendimento, obviamente, por inteligência artificial. Eu tenho que me lembrar daqueles call centers que foram, na verdade, o primeiro passo, depois que as pessoas deixaram de atender. Já era um call center, obviamente, aí colocou-se robôs para atender. Parte daquilo, eu vou dizer, a minha experiência como consumidor era uma experiência muito ruim. Porque às vezes te dava 3 ou 4, 5, 10 opções e nenhuma delas atendia ao que você pretendia. Que, claro, quando uma pessoa, seja um ser humano normal, atendesse, normalmente havia uma conversa, ele poderia redirecionar você melhor. Às vezes você tinha que abandonar ou esperar digite 9 para ser atendido pessoalmente por alguém e tudo mais. O que mudou de lá para cá nesses serviços com inteligência artificial? Sofisticou-se essa parte, sobretudo que é mais crítica do atendimento à distância? Sim, a gente mudou basicamente quase que tudo, né, do que existia para o que nós temos hoje. Naquela época nós chamávamos de Contact Center 3.0, né, e a gente chama isso por causa da terceira revolução, né, que no caso é a revolução da internet. Então, nessa época onde teve essa revolução, nós tivemos as primeiras tecnologias, elas não trabalhavam com modelos de inteligência artificial como nós temos hoje. Hoje nós estamos no Contact Center 4.0. E aí esse modelo de contact center, a gente já fala que é um modelo que trabalha em cima de inteligência artificial pura mesmo. Então, ao invés de trabalhar com scripts, uma tecnologia mais simples, regras, apenas cálculos, a gente passou agora a deixar que a máquina tome as decisões, né? Então, hoje nós temos realmente modelos de inteligência artificial que tomam essas decisões nesse novo modelo. Então, por exemplo, o áudio que hoje você ouve, ele é gerado, ele é sintetizado em tempo real. Antigamente, você tinha que ter um arquivo pré-gravado, né? Então, era sempre aquela coisa muito estática que não ajudava muito. Era mecânica, é isso? Muito mecânica. A resposta tinha que ser mecânica porque as soluções só eram mecânicas. Só eram mecânicas. Eu me lembro uma vez que eu tinha uma reclamação, obviamente, do cartão de crédito, e aí a pessoa dizia o seguinte, aí as opções, se não me engano, eram mais ou menos. Limite do seu cartão? Não, isso eu já sabia. Problema com o seu cartão físico também não era um problema, eu não estava pedindo um outro cartão. Na verdade, era uma cobrança irregular e não tinha essa opção. Aquilo me levou meia hora até chegar, porque bate errado, cai a linha e tudo mais. Se eu levar em conta o que a inteligência artificial me dá hoje, que ela reconhece a minha voz, eu consigo explicar e ela vai lá e coloca várias coisas e me leva a um canal realmente que pode resolver, eu estou falando de sofisticação nesse ponto, é isso? Exatamente. Então, hoje em dia, a inteligência artificial ela consegue entender intenções, né? Antigamente você tinha que pré-programar e ter certeza já do que o cliente buscava. Hoje eu não preciso saber o que ele busca, eu entendo a intenção dele. Então, de acordo com aquela intenção dele, eu vou ter, dependendo da estrutura lá, uma base para pesquisar e tomar uma decisão sobre aquilo. Normalmente uma empresa ela já sabe o que ela vai fazer sobre tudo aquilo. A grande dificuldade do passado era como colocar essas opções para as pessoas. Hoje nós temos um modelo que ele simplesmente vai lá e entende, esse cara quer falar sobre isso, quer falar sobre aquilo. E aí ele vai ter lá um conjunto de dados que tem essas respostas. Tá, mas quando ele diz assim, fala em poucas palavras o seu problema, essa é uma inteligência artificial já obsoleta, porque às vezes você não tem poucas palavras para descrever um problema que precisa ser contextualizado. Já. Por exemplo, o que eu tinha lá na época, citando esse exemplo de muito tempo atrás, eu não tinha uma fraude, não era uma fraude, era uma cobrança irregular, ou seja, era um valor que eu não reconhecia. Que depois foi explicado e tudo mais, de fato era um problema, mas isso levou um tempo, até que alguém me atendeu pessoalmente, foi lá, checou, enfim, aquele processo. Mas eu não tinha, então provavelmente o que mais acontecia era fraude, mas eu não era vítima de fraude naquele momento. Falar em poucas palavras é uma coisa antiga já. Muito antiga. Hoje, como é que o cliente se lida quando vai ligar para um call center desse que é administrado por inteligência artificial? Qual é normalmente a experiência prática dele? Hoje, ela basicamente conversa como ela conversaria com um ser humano. Então, ela consegue entender questões até que, se você for pensar, quase impossíveis no passado. Por exemplo, a pessoa pergunta, você tem como pagar essa conta? Ele fala, tô zerado, né? O que é tô zerado? Tô zerado para uma máquina não fazia sentido, não. Né, até alguns anos atrás. Então agora ela consegue, né? Ela olha e fala assim, pô,
tô zerado, isso significa que ele não tem dinheiro. Então, ela tem essa capacidade de tomar essas decisões baseado nessa intenção. Isso por quê? Porque é um modelo que ele foi treinado com milhões de documentos, né, milhões de textos, e ela pôde aprender o que significa a forma como o ser humano fala. Então, são modelos muito mais avançados do que nós tínhamos antigamente, né?